Talvez um dos grandes defeitos de todo sujeito de extrema-direita é ser pessoas imbecilizadas que se acham espertas demais, capazes de passar todo mundo para trás. Como essa equipe do Donald Trump que veio ao Brasil a pedido da Polícia Federal para ver se estreitavam parcerias entre os dois países para combater o crime organizado, em especial onde mais dói. No bolso. Pois é, a ideia do Brasil era rastrear todo esse dinheiro de lavagem de dinheiro que sai muitas vezes para os Estados Unidos, mas aí a turma do Trump não quer combater o crime organizado com conversa mole, com bravata, e aí propuseram alterar a legislação brasileira para transformar organizações criminosas de São Paulo e Rio de Janeiro, dois estados governados por incompetentes bolsonaristas, em organizações terroristas. E eu te pergunto, o que isso mudaria na nossa vida? Nada, absolutamente nada, mas favoreceria os Estados Unidos para tentar usar isso de desculpa para ficar se bisbilhotando na soberania do nosso país. Como o Lula não cai nessa, já começou o desespero em muito bolsonarista, gravando videozinho lacrador igual esse deputado aqui de São Paulo. Se você tiver com um batom ou com uma bíblia, você vai ser considerado terrorista. Enquanto isso, se você estiver portando uma metralhadora, um fuzil ou armas nos morros, nas comunidades, incentivando o comércio de drogas e o crime, isso será normal. Né, doutor? Essa coisa de civil andar com fuzil e metralhadora não é coisa boa, mas parece que o senhor pensava diferente durante o governo de Jair Bolsonaro, onde achava legal os CACs ficarem comprando esses armamentos pesados e depois boa parte deles foi parar na mão do crime organizado. Agora, quanto a não dar nada, ser normal cometer crimes, você deveria perguntar isso para o ministro terrivelmente evangélico que acha comum, natural ser chamado de ladrão. Porque no Brasil de verdade, nesse Brasil de esquerda, a gente quer combater o crime sim. Tanto que o Lula acabou de encaminhar o SUSP, que é uma espécie de SUS da segurança pública, porque o governo do Tarcísio e do Castro no Rio de Janeiro não estão fazendo nada para resolver o problema do PCC e do Comando Vermelho. Duas organizações criminosas, inclusive entranhadas dentro desses governos. Toda hora a gente vê que tem gente do alto comando dessas organizações criminosas, inclusive com contratos milionários dentro desses governos. Ou o senhor, com a sua memória seletiva, já esqueceu do contrato milionário de transporte aí na capital envolvendo a turma do PCC. Aliás, parece que o senhor não lembra nem do contrato que está sendo investigado pela polícia de suposto esquema de lavagem de dinheiro com a prefeitura de São José dos Campos, cidade da onde o senhor tem origem e queria ser prefeito. Portanto, antes de sair falando bobagem, vai investigar a legislação. A legislação brasileira é muito pesada com os crimes praticados pelas organizações criminosas citadas aqui. Não precisa deturpar as ações criminosas deles, desvirtuando, tentando chamar tudo de terrorismo, porque terrorismo é aquilo que a sua turma fez. Essa turma que você tenta minimizar e naturalizar, dizendo que as pessoas são terroristas porque andam com batom e Bíblia debaixo do braço. Você, mulher que passa seu batom e é leitora da Bíblia, já foi abordada e presa por causa disso? Não. Foi preso os sujeitos que estavam envolvidos em organizações criminosas, em grupos criminosos que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil e, entre outros, chegaram a contratar mercenários para matar o presidente Lula, matar o vice-governador, matar ministro do Supremo, gente que tentou explodir o aeroporto de Brasília no pleno Natal para causar uma tragédia de tamanho incalculável, gente que jogou ônibus de cima de viaduto quando o Lula foi proclamado, essa gente de bem, e que no final, mesmo depois do Lula empossado, aproveitou uma semana depois e foi lá, sabendo que o presidente já estava empossado, foi lá quebrar tudo para ver se convencia o exército a dar um golpe de Estado. Portanto, não tem nenhum inocente. Entretanto, todos eles estão muito bem tipificados nas leis antiterrorismo do Brasil. E leis, inclusive, que talvez o senhor não saiba, que parece que o senhor sai falando as coisas sem estudar, que foram criadas aí pelo governo do Jair Bolsonaro. Ou seja, ele está provando do veneno que ele mesmo aprovou para os outros. Portanto, seu Elton e tantos outros bolsonaristas que estão dando piti porque o Lula não aceitou de maneira correta cair na casca de banana do Trump, que queria inventar essa desculpinha para poder depois, assim como fez em vários países da nossa América Latina, como Colômbia, Equador e tantos outros, ficar invadindo a pretexto de combater terrorismo como se ele fosse autoridade para ser polícia do mundo. Aqui não, nem aqui a gente não vai cair nesse golpe que esses países caíram, que países árabes caíram, onde os Estados Unidos se fingem de bonzinho para impor seus interesses à força
desrespeitando as soberanias do país. Nós queremos sim combater o crime organizado, que não está sendo combatido de maneira efetiva pelos governos bolsonaristas estaduais, que têm a competência legal federativa para combater e não fazem, e do qual o senhor tem a obrigação legal e moral de fiscalizar, sendo deputado estadual, e não o faz a contento, sempre bajulando forças policiais que eram forças ordeiras no governo anterior, mas que depois que entrou o seu Tarcísio de Freitas, descambou, transformando a polícia de São Paulo numa máquina de violência, matando inocente por aí, e depois falando que todo mundo é ladrão. Portanto, gente, não caia nessa conversinha fiada da direita. Eles estão aí todos chamerosos, cheios de nhenhenhé, porque viram que o Lula não é bobo de cair nessas cascas de banana do Donald Trump, que está sempre querendo armar. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salva esse vídeo e lembre-se, se a Globo é contra, se bolsonarista é contra, é porque é muito bom para o Brasil. Porque esses dois grupos só pensam no interesse do estrangeiro, grupos de traidores da pátria. E não dá mais para a gente tolerar esse tipo de gente. Se não estão do lado do Brasil, se não entendem que o Brasil é dos brasileiros, que vão fazer sua política de submissão aos interesses dos Estados Unidos em outro lugar. Porque o Brasil aqui é dos brasileiros. Esse daí, inclusive, eu não tenho certeza, mas eu acho que andou até botando o chapeuzinho do Trump na cabeça.